Podemos seguir? Bora. Tô Agora dormindo não, eu só tava prestando atenção no que você tá falando. vamos falar de sistema, hein? Sistema bom ou sistema ruim? Mas Isso. sistema bom porque a gente gosta? Não. Sistemas que a gente acha que é bom para campanha longa e sistema que a gente acha que é ruim para campanha longa. Não é que é sistema que a gente gosta ou não gosta. Porque às vezes você pode pegar um sistema desse e ser muito bem... como é que é? Muito bem... Fugiu a palavra agora. Sucedido com um sistema que a gente acha ruim pra campanha longa, e às vezes você pega um sistema que a gente acha bom pra campanha longa e sua campanha não vai dar em nada. Ou seja, é só uma indicação do que a gente acha favorável ou desfavorável. Eu achei esse sistema fatal, eu não conhecia ele, que é Not Just a Game, a Sad Cry for Help. Ele é um sistema adulto com as piores coisas que se pode fazer se cometer, incluindo escatologia gore e gore escatológico. Tem bastante nele. 3 gritos de ajuda, né? Tá ali, ó, terapia fria, o selo na capa, Free Therapy. Considerado o pior RPG já lançado, de acordo com um site que eu não lembro o nome. Então, já viu, né, a fonte? Bora lá, vamos falar dos sistemas ruins primeiro, tá? Morkborg, dificulta. Morkborg. E aí, até complementando que concordando com o que o Vermelho falou, todos sabem que eu sou muito fã de Morkborg. Eu gosto muito da estética do Morkborg, gosto muito do cenário, gosto muito das ideias, gosto muito do sistema em si. Mas, como a gente já também falou aqui, ele é muito impossível de se jogar. A gente falou, na verdade, de bons sistemas para one-shot, então ele acaba sendo aqui um mau sistema para aventuras longas. Porque a própria lore dele já é uma lore pré-apocalíptica. Então você tem ali de 1 a 6 sessões pro mundo acabar. E vai acabar e acabou o jogo. Isso se os meus jogadores não morrerem antes. E o próprio sistema de level up, o próprio sistema de evolução do personagem é um sistema que pune o personagem por passar de nível. Ele pune o jogador, pune o personagem por evoluir. Então ele claramente não foi feito para ser jogado em campanhas longas com ele. Ele é um sistema feito para jogar ali uma situação realmente de pré-apocalíptico, que é a ideia do lore dele. A ideia de que o mundo tá acabando, o que vocês vão fazer nessas últimas noites que sobraram. Então não é só pelo fato dele ser hardcore, pelo fato de que ele realmente a lore dele não foi feita por isso. Você pode adaptar para jogar em um cenário diferente, onde não esteja pré-apocalíptico, e aí você muda uma série de coisas para que ele se adeque a uma aventura longa? Pode, mas para isso é melhor você jogar um outro sistema que já é feito para isso, do que você pegar um sistema que tem essa premissa e acabar mudando completamente o escopo dele. Morkborg eu não joguei, só acompanhei, eu tenho curiosidade. Mas como você mesmo falou, tem que fazer adaptações severas para ele ficar favorável, né? Eu lembro da revolta do Líbio com toda razão, né? Acho que corre o risco de quando você evolui o personagem, você fica mais fraco, né? Sim, você pode perder atributos. Você pode perder atributo quando você passa de nível. Eu acho que é isso, assim. Acho que a maioria dos cenários que a gente vai citar são cenários que não foram feitos para campanhas longas, propositalmente, né? Morkborg é um exemplo. É muito difícil você fazer uma campanha longa num cenário pré-apocalíptico, né? É quase uma contradição em termos. Assim. E é isso que a gente falou, não é que o sistema seja ruim, não. É só que ele não é feito para isso. Eu vou colocar um sistema que eu acabei colocando, porque Jesus colocou o Morkborg, e é o Kobolds Ate My Baby. Que é um sistema também que dá pra você jogar a campanha. Não dá, cara, mas você vai ter que fazer muito malabarismo. Porque você tem que preencher 2 fichas quando você vai jogar. Porque no ato de preencher a ficha, você já pode perder o personagem. Então, fica realmente muito, muito difícil de você fazer alguma coisa. Eu acho divertidíssimo, Jesus não gosta, porque ele não gosta de nada que é bom e divertido. Exatamente. Podemos seguir? Vamos. Mutantes e Malfeitores, dificulta. Por que dificulta? Geralmente, campanhas de heróis, a gente já imagina, os jogadores querem jogar com personagens já poderosos, que já fazem muitas coisas. Então fica difícil você gerenciar campanhas nesse jeito, nesse sentido, muito longas. Ah, mas não dá? Lógico que dá. Dá pra você montar personagem, dá pra você evoluir de nível, dá pra você fazer isso tudo. Só que o interesse dos jogadores e dos mestres é que vai ser prejudicado nesse sentido. Então você vai ter que fazer aquele episódico, só que capítulos, né? Não capítulos, seriam por sagas, né? Pequenos arcos, onde os personagens iam enfrentando vilões e crescessem e progredissem seu nível. Mas a premissa de super-herói meio que barra as coisas muito longas.
você não tem realmente histórias de super-herói comumente mostrando de nível baixo, nível alto, coisas muito longas, muito demoradas. Geralmente são coisas mais pontuais, mais rápidas, de desenvolvimento muito curto, e onde você tem aquele meio que tudo ou nada, né? Ou ele se aplica e resolve, ou ele morre. Mais ou menos assim. Nós já jogamos, não Mutantes e Malfeitores, a gente jogou um outro sistema de heróis. Não sei se Jesus lembra, ele tinha o Mazda. Que era mais ou menos assim, você não tem muita enrolação e storytelling. Você tem um problema a ser resolvido, os heróis são chamados e tem que ir lá resolver. Então fica, eu acho, meio complicado, bem difícil e particularmente pouco motivador você planejar aventuras nesse contexto, nesse cenário. Acho que o Marcelo vai discordar, porque ele tá coçando o queixo. Mas não indico muito. Acho bem desconfortável. O malabarismo vai ser muito grande para um mestre fazer uma campanha muito longa de Mutantes e Malfeitores. Não, eu acho o sistema de progressão de personagens do Mutantes e Malfeitores é meio cagado. Eu acho ele complicado e... Eu também acho. As poucas vezes que eu consegui fazer alguma coisa com Mutantes e Malfeitores foi mais na linha de episódio mesmo. Foi mais fácil fazer arcos com personagens diferentes, na verdade. Fazer mini arcos com personagens diferentes. Tipo, o mesmo grupo jogava um arco, fez uma missão. Aí no próximo arco fazia outro personagem. Era mais fácil do que tentar progredir o mesmo. Acho que o próprio conceito de super-herói, igual o Vermelho falou, ele já delimita um pouco a ideia de que você já surge super, né? Então, ele não tem muita escala de crescimento, assim. Você não tem aquela coisa, tipo, nossa, o Wolverine lá no início, ele não conseguia trocar porrada com um bêbado na rua, e lá no final ele já era um mutante nível ômega. Tipo, não, cara, desde o início, mesmo aprendendo a usar os poderes dele, ele já era um carcaju. Então, não existe muita progressão pra super-heróis. Então fica difícil você manter uma história muito longa de super-heróis, sendo que você não tem, de certa forma, recompensa para seus jogadores. Porque só você concluir o ar, beleza, vocês derrotaram o vilão. E aí, o vilão de super-herói também é igual ao super-herói em si, nunca morre, né? Você não tem aquele negócio, no quadrinho nível 10 do Batman, ele venceu o Coringa, e pronto, nunca mais teve Coringa, nenhuma história do Batman, nunca mais no universo. Não é assim, sempre vai ter outros, e acontece, normalmente, mimetistas a mesma coisa no RPG. E aí, perde o senso de completar as coisas, perde o senso de recompensa pro jogador, pelo menos eu me sentiria assim. Se você tem uma aventura longa de Mutantes e Malfeitores, uma aventura longa de super-herói, fala pra gente aí como você conseguiu criar e manter essa aventura por tanto tempo. Parabéns. E nós tivemos três arcos de super-heróis baseados em storytelling. E tinha metade da mesa tinha os mesmos personagens, só. Porque a outra metade era personagem novos, porque a pessoa não queria nem evoluir o personagem dela, porque simplesmente não vale a pena. Eu acho que só o Brunão tinha o personagem soldado dele, que ele jogou, inclusive jogou antes, outros arcos antes da galera daqui. E mesmo assim ele não evoluiu quase nada o personagem dele, porque, cara, ou você o herói já tá, ou não vale muito a pena, ele não vai dar conta de nada, fica meio quebrado, sei lá. É estranho. Eu acho que não condiz com a própria premissa de criação dos super-heróis no estilo que a gente tá aqui. Podemos seguir? Tá vendo que essa parte aqui tá corridinho. Tá corridinho porque realmente a gente não tem muito o que discutir. E vai tudo pro mesmo corte. Scum and Villainy. Dificulta. O Scum and Villainy dificulta, né? A gente jogou uma campanha bem curta, na verdade. Eu ia falar originalmente do fiasco, mas eu achei que justamente como a gente falou muito do fiasco no de One Shot, ele entra um pouco, assim. É um sistema que ele não foi feito exatamente para jogar One Shots, eu acho, o Scum and Villainy. Mas ele foi feito para jogar em estrutura de episódio, campanhas mais curtas, porque, é um sistema... Enfim, ele é curioso porque ele é um sistema que dá uma importância, inclusive, mecânica pro interlúdio, porque é o momento em que seu personagem evolui e tal. Você precisa que o interlúdio aconteça, enfim. Mas ele, ao mesmo tempo, é um negócio que já vem... Como ele é um sistema de heist, igual ao do Fiasco, ele é feito para que as coisas aconteçam ali e acabou, assim. Você tem consequências, talvez, duradouras, mas no off, né? É meio que no off a consequência duradoura. A gente jogava Vida Louca, Moleque Piranha, interpretando o interlúdio, mas o sistema fala que a sessão em si tem que ser já para cometer o crime que for cometido, né? Então eu acho que ele não é feito mesmo para você ter... para ser tudo que envolve interlúdio, construção de arco, conexão de arco de história, tem que ser feito em off. E aí eu acho que isso é um desestímulo a você fazer campanhas mais longas, né? O próprio sistema mesmo, que você falou, ele também, assim como o Mork Borg é pré-apocalíptico, ele já prevê um final próximo,
no Scum and Villainy, ele parte do seu interlúdio era guardar dinheiro pra aposentadoria. Já prevendo que Exatamente. seu personagem vai aposentar. Você não é um herói pra viver o resto da vida. Você tá ali fazendo nos bicos, fazendo seus biscates pra poder conseguir ter uma grana e aposentar de boa. Então essa é a premissa, basicamente, do Scum and Villainy. E assim como a maioria dos... Não, pode falar, desculpa. Assim como a maioria dos jogos de narração colaborativa, é muito complexo você fazer uma narração longa o suficiente de maneira colaborativa, porque é sempre um improviso, basicamente. Não tem como você controlar o que o jogador vai decidir no turno dele, em que ele tem que gerar alguma parte da história. E aí isso pode estrambelhar para um local completamente diferente daquilo que você tinha mais ou menos imaginado na sua cabeça. E aí você não consegue dar prosseguimento na sua história longa, porque o jogador falou assim, não, então, quando eu passei nesse teste aqui, a Estrela da Morte explodiu. E aí sua história inteira era pra chegar a Estrela da Morte até ela explodir um planeta lá e gerar uma rebelião total no resto da galáxia, e não vai acontecer porque o cara explodiu a Estrela da Morte em 2 segundos de história. Assim. Você não contava que tinha uma segunda Estrela da Morte maior ainda sendo construída pelo Imperador. Tava atrás ali, tava na sombra. Eu acho que é isso, assim. Desculpa. Não, só queria complementar, que o próprio sistema, se não me engano, fala, né, no livro, que dificilmente um aventureiro do espaço faz mais do que 12, acho que ele faz de 10 a 12 ou 10 a 14 crimes como esse. Ou seja, ele já meio que te dá a dica de que, ó, esse personagem aí, cara, você vai jogar ele no máximo 10 sessões. E depois você vai seguir a vida com outro personagem, porque esse bicho aí precisa aposentar, porque ninguém aguenta. E aí, vamos prosseguir. Agora, D&D facilita. Eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que o D&D, se o Scum and Villainy mecanicamente já tem essa dificuldade, o D&D é o contrário, né? O sistema de progressão de poder dos personagens já é um indutor de campanhas longas. Se você quiser aproveitar todo o espectro de uma classe, de um personagem específico, e aí você quiser jogar os 20 níveis, você vai levar de 52 a 56, depende, é claro, né, na média, sessões, para você sair do nível 1 e chegar no nível 20, né, pra você sair de um nível, chegar no nível épico de heroísmo. E é inevitável que tenham que ser campanhas longas, é claro que você pode começar o personagem de nível mais alto, mas enfim, esse é o caminho, se você quiser fazer ele do começo ao fim. Tem vários problemas de balanceamento no D&D, esse é um fato conhecido, mas os valores de referência de níveis de desafio são uma referência. Talvez você não queira usá-los indiscriminadamente, você tem que tomá-los como um grão de sal, mas eles facilitam para que você construa os seus encontros e para que você consiga fazer um planejamento de longo prazo para saber quem é que pode ser o chefão que vai estar por trás de tudo. Então, assim, que nível eu quero que a aventura acabe no nível 12. Tá, no nível 12, o que é um desafio mortal pra eles? É um monstro de nível de desafio tanto. Beleza, que tipo de monstro tem com esse nível de desafio? Tem Beholder. Pô, então eu posso fazer com que o Beholder seja o vilãozão final, porque no final eu quero que eles enfrentem o Beholder. E aí você já usa isso pra construir sua história. Então, esse tipo de processo inverso, vamos dizer assim, em que você faz o planejamento a partir do último vilão, é muito mais fácil fazer no D&D, inclusive do ponto de vista de balanceamento mecânico, né? E eu acho que o D&D lida razoavelmente bem com a questão dos interlúdios, que é uma parte importante para você conectar os arcos e fazer campanhas mais longas. Ele tem uma estrutura para isso, e isso ajuda a reduzir as possíveis arestas e as eventuais incoerências. Porque você pode resolver isso meio que em off também ali nos interlúdios, se você quiser, né? Acho que uma das questões que eu penso do D&D, e aí eu vou até complementar isso quando eu for falar do outro sistema, é que, por exemplo, no D&D você vai jogar ali as 50 e poucas aventuras e vai chegar do nível 1 ao nível 20. E aí, presume-se que seu personagem vai passar o resto da vida sendo aquele personagem nível 20, né? Você pode expandir, até antigamente, não sei se existe mais, tinha lá o níveis épicos, né? Nível 30, 40, essas coisas. Que foge um pouco até do balanceio do sistema, né? O sistema nem foi tanto programado para ter personagens níveis épicos, tão épicos assim, porque os caras chegam próximo a Deus ou acima. Então, acaba que desbalanceia um pouco. Então, ele, dentro do limite ali, desse intervalo de níveis, ele consegue, de maneira bem competente, criar uma aventura longa. E aí você acaba que ela é longa, mas não é infinita, né? Igual, apesar que tem uma aventura de uns malucos lá nos Estados Unidos que tem 40 anos que estão jogando, né? Ali já deve ter virado Dragon Ball já. De vez em quando deve apagar a memória de alguém, os caras voltam do zero, já deve estar jogando quarta geração, umas coisas assim. E é possível também, né? Sim, nada de impede. O Eras, que é totalmente baseado em D&D, é a base completa do D&D, só que tirando algumas travas, inserindo alguns elementos, e já margeia esse limite por idade. Não importa o poder do seu personagem, cara, a idade corrói a todos. Então,
Se você conseguir chegar em nível 30 como um humano, beleza, mas você vai estar caducando aí quando chegar na idade de um humano velho. Porque, né? Bom, você vai até onde der. Aí você, mas meu elfo é imortal. Beleza, meu amigo, então o céu é o limite. Você vai enquanto tiver desafio pra você. A diferença, e você pode adaptar isso pro D&D facilmente, cara, não tem aventura todo dia. Não é todo dia que tem um monstro que consegue destruir um continente inteiro ameaçando. Porque até o Tarrasque, meu amigo, fica dormindo. Então, você pode fazer a mesclagem. Eu vou dar uma aventura. A aventura durou um tempo. Aí dessa aventura pra próxima aventura, passa-se um tempo, cara. O cara vai viver também. Não vai ficar de aventura em aventura, uma depois da outra. Porque senão o cara não vive. O cara não vive. Ele vai adoecer e vai morrer. Então, você pode sim fazer isso daí e limitar. Quando o cara tiver em nível 20 e ele vai estar no ápice lá, ele vai estar com sua idade mais avançada e tudo mais, ele não vai ter muito pra onde ir não, meu amigo. Porque uma hora, o único mal irremediável que aflige ricos e pobres, contando no único rebanho de condenados, vai alcançá-los. Porque tudo que é vivo, morre. Sei. Essa poesia, nós vamos pro próximo sistema. Eu fiquei sem palavras agora. Storyteller System. Esse daí, meu amigo, dá pra você jogar eternamente. Do mesmo jeito. E é de acordo com a dificuldade do jogo, com as coisas, os elementos que você queira colocar, que o personagem progride. Então você pode fazer uma aventura em que o personagem vai progredir todos os níveis, todos os dias de jogo, ou ele pode jogar várias e várias sessões e progredir pouco. Porque tudo depende do que o mestre considera experiência para atribuir. E a progressão do Storyteller ela é bem real em comparação à fantasia do D&D. Se você considerar o tempo de aprendizado. E aí é lógico, você pode quebrar isso daí de acordo com o interesse do mestre, né? Então, vocês fizeram... O que nós fizemos na sessão hoje? Eu fiz um plano aqui pra passar a perna em alguém, eu falei com o líder da Camarilla, eu cumpri a ordem do mestre, eu fiz não sei o que lá, toma aí 4 de XP. Aí com 4 de XP, mais um pontinho, na próxima sessão eu já compro uma nova habilidade. Mas isso aí vai muito do mestre. Então, se o mestre tiver interesse de fazer uma coisa mais real, a evolução ela é bem equilibrada, dá pra fazer o aproveitamento de vários tipos de cenário. Você pode pegar cenário de vampiro, cenário de lobisomem, cenário de qualquer tipo de criatura fantástica, de mago, de fada e de vários outros que tem, ou simplesmente viver no mundo real e enfrentar os desafios mundanos mesmo que se tem. Eu já usei storytelling, inclusive, para criar novas criaturas, para mesclar esses mundos e fazer coisas diferentes, e serviu. Até, como eu falei, até aventura de super-herói eu já narrei usando esse sistema. E dá para fazer muita coisa e dá para fazer aventura por um bom tempo. Ele é um outro também que a progressão é um pouco mais dificultosa, principalmente no caso, por exemplo, de vampiros, que depende de Diablo para diminuir geração, né? O vampiro, ele não tem uma escolha, a não ser diablerizar para diminuir geração. E se ele não diminui sua geração, ele tem um limite até os seus atributos onde podem chegar. Eles só podem chegar até tal limite de número de bolotinha lá. Então, no final das contas, ou você vai colocando vampiros e mais vampiros pra ele diablerizando ali, um atrás do outro, um buffet, até ele chegar em primeira geração, depois de diablerizar Caim lá numa base secreta na Lua, ou você tem uma história longa que você vai conseguindo ali manusear de quanto em quanto tempo esse grupo vai diminuir geração. Eu não tenho tanta familiaridade com os outros cenários do Storytelling de Lobisomem, etc., como que funciona essa parte de evolução de nível do personagem. Mas aí, pensando basicamente pelo lado do vampiro, tem essa facilidade por parte do mestre de, tem um vampiro da geração menor que a sua aqui, o outro que você ouviu falar é só numa outra cidade lá na Europa. Então você vai ter que arrumar um jeito de viajar pra Europa se você quiser diminuir sua geração, porque não tem, não é, como eu falei, não é o buffet self-service de vampiro de baixa geração pra você ir ali drenando até você chegar onde você alcança. Então dá pra manipular isso daí. O sistema permite, né, não só mecanicamente, como em termos de desenvolvimento de cenário mesmo, você dificultar uma progressão muito acelerada, né? E eu acho que isso facilita para a campanha ser mais longa. Novamente, tem que estar todo mundo na mesma página. Porque se o cara acha que, não, eu quero jogar para rapidamente jogar com ancião, cara, então, sei lá, repensa esse sistema aí, porque o problema, especificamente quando o pessoal que a gente já falou, que joga Storyteller como se fosse jogar Mutantes Malfeitores, né?
quer jogar pra ser super-herói, aí, velho. Então talvez você vá precisar de um ajuste de sistema aí. Storytelling não foi feito pra isso, não. Agora, eu vejo assim, eu tenho uma história com a galera aí de vampiro, ela já tem muito tempo. Só que a gente não joga continuamente. A gente joga ela uma vez no ano. Então, uma vez no ano, a gente pega 4 meses do ano, 3, 4 meses do ano e joga Storyteller. Na história deles, os personagens deles. Aí eles fazem as coisas que tem que fazer e tudo mais. Geralmente a gente tem um arco de 5 a 10 anos entre as histórias, né, onde eles vão viver das consequências do que eles fizeram antes, e aí a gente retoma no futuro, eles tendo essa pra nova saga. Então, eles já jogaram uma aventura na década de 70, 2 aventuras na década de 70, uma aventura na década de 80 e uma aventura na década de 90. A próxima agora vai ser no início dos anos 2000. E todos os vampirão lá, sanguessuga. Podemos seguir? Filho. Bora. Warhammer Fantasy facilita. Warhammer, assim como a gente estava comentando a respeito do D&D, ele tem ali um sistema de carreiras, né? Que ele vai... Você começa também... Ela tem tiers, né? As carreiras têm tiers. Tier 1, 2, 3 e 4. Só que você não precisa necessariamente ficar congelado naquela carreira. Era o que eu estava falando. Era, de certa forma, crítica ao D&D. Porque você começa ali como investigador. Você começa ali primeiro como um fanboy de investigação. Aí no tier 2 você vira investigador. No tier 3 você vira lá um mestre de um bureau de investigação. Aí você, não, mas de repente eu encontrei aqui um cara que ensina a capinar lote. Eu decidi que eu vou virar um capinador de lote. Aí você volta lá para capinador de lote nível 1. Aí depois no nível 2 você vira ali um mestre de horta. Aí no nível 3. Então você tem possibilidade de ter quase que infinitas, não vou falar infinitas, mas quase que infinitas carreiras ali. Tem uma série de carreiras que são padrão, mas nunca impede também, no decorrer do sistema da aventura do mestre, criar mais carreiras à medida que forem surgindo necessidade, à medida que forem achando conveniente. Então, ele tem essa longevidade muito boa, porque enquanto uma aventura ali, como a gente está falando, uma aventura, um ano de aventura de jogador mesmo, um ano que a gente está jogando ali, 52 sessões, basicamente. Muitas vezes passou dentro do jogo também, cerca de poucos anos. Então, muitas vezes dentro do jogo, o cara já chegou no D&D, o cara já chegou no nível 20, e aí ele passou ali 5 anos dentro do jogo, ele tá no nível 20, não tem mais pra onde progredir, ele não tem mais o que fazer. Enquanto que no Warhammer, passou 5 anos, o cara ali já tem umas 3 carreiras diferentes iniciadas, ele pode prosseguir mais infinitas carreiras e pode fazer muito mais coisas, independente do quão ele viveu. Então, vai aprendendo sempre mais, sempre vai progredindo. Então, ele tem essa facilidade muito grande de fazer aventuras maiores, porque os personagens demoram um pouco mais a aposentar, por assim dizer. O Vermelho não vai falar? Marcelo é o cara. Cara, eu fiquei muito impressionado com o Warhammer. Eu achei que é engraçado porque ele é um sistema de campanhas longas dentro dessa premissa de você trocar de personagem, né? De você não jogar só com o mesmo personagem, de você ir trocando. Porque... com a mesma classe e tal. Ou, na verdade, você trocar de personagem mesmo, porque a taxa de mortalidade é alta. E aí você já leva em conta esse fator e já joga com outro, e o XP, se você aceita o sistema. Então, assim, eu acho que tem muita coisa do Warhammer. Ao mesmo tempo em que ele... Ao mesmo tempo em que ele facilita com que você perca o personagem, isso não te impede de construir uma história. Isso não te impede de construir uma campanha. Às vezes você vai precisar trocar por um personagem e tal, mas a variedade de personagens te permite fazer algo conexo. Você não precisa fazer morreu o Fido, agora vai entrar o Tido, que é o irmão do Fido, e eles têm exatamente a mesma característica, eles fazem a mesma coisa. Não precisa. Você pode fazer uma outra pessoa que tem uma outra classe, uma outra história totalmente diferente, mas que está de alguma maneira conectada ao personagem original e seguir o mesmo arco, seguindo a mesma campanha. Você parece uma boa pessoa. Quer se juntar ao nosso grupo? Exatamente. Você parece uma boa pessoa é uma frase que você jamais usa no Warhammer. Ninguém parece uma boa pessoa, todo mundo parece filho da puta. Warhammer eu não conheço, eu só vejo você jogando. Eu vejo que ele tem uma estrutura muito boa, bem interessante. Mas o que eu mais vejo de legal nele é o cenário. Parece que o cenário dele aqui é um ponto forte. E ele tem alguns lores assim, bem interessantes de usar. Vamos para a última parte, então, agora. Agora nós vamos para a última parte. Só comentando o que está acontecendo aqui no chat. O Otávio está falando sobre progressão de nível e a gente está falando sobre vários sistemas, né? Aplicação de XP, evolução de nível.
A gente tá falando que D&D, sistemas D20, geralmente tem uma atribuição mais embasada na aplicação de XP. Você recebe XP de acordo com o desafio que você enfrenta. E aí o mestre programou o desafio, então o mestre já sabe mais ou menos quanto de XP, e a coisa vai evoluindo. Quando você atinge certos limites, você passa de nível. Então D&D é assim, todas as edições. Pathfinder também é assim. Warhammer deve ser assim também, né, o Jesus? Mas no Warhammer ele é um pouco parecido com o Vampiro que você falou, que você compra capacidades. Então, Sim. os jogadores vão comprando, vão aumentando o nível das habilidades dele. E aí, para eles subirem de tier dentro da carreira deles, eles precisam ter uma quantidade X das capacidades pré-estabelecidas que a carreira solicita. Sim. Então não tem exatamente nível também no Warhammer. E aqui o Otávio colocou assim, ó, do jeito que eu entendi, a explicação de vocês é que se eu der uma quantidade X de inimigos para derrotar, invariavelmente eles vão subir de nível. No D&D, sim. No D&D Pathfinder, sim. Se você colocar inimigos, ele vai evoluir e vai passar de nível. Você pode fazer alterações? Pode. Porque chega um ponto no D&D 3.0, 2.0, que é o AD&D, e na primeira edição, se você tinha um nível muito elevado, se você enfrentasse qualquer criatura que fosse 10 níveis abaixo de você, você não ganhava XP mais. Então não adianta você ficar matando caranguejo na praia ali, ou ficar chutando ratatróis, vai chegar uma hora que você não vai ganhar mais XP. Aquilo lá não interfere mais na sua vida. Mas nos sistemas D20, sim. No Eras, se você ficar chutando caranguejo e ratatróis o resto da sua vida, você vai sim evoluir de nível, invariavelmente. Só que a diferença é, quando você tiver certos níveis, isso vai ser tão pequeno que você vai ter que chutar tanto rato que você vai demorar 20 anos para conseguir evoluir. Então não vai compensar. Agora, existem outros sistemas, igual Storytelling, que você não tem nível. Você tem que comprar as habilidades. Só que o vampiro, ele se organiza em níveis pelo como é que chama, Marcelo? Geração. Isso. Então os vampiros, eles se classificam por geração, o que já é uma meio que furada no sistema. Por que eles usam esse sistema de geração no vampiro? Porque a geração, ela meio que classifica o poder do vampiro. Então ela é só para ajudar o mestre a classificar os desafios e os personagens entre si. Porque um sistema sem nivelamento nenhum, fica muito difícil de você saber quem que é o mais forte e quem que é o mais fraco. O Otávio tá falando aí, ó, sobre a questão de. Então eu tenho que me preocupar com a quantidade de desafios que eu coloco, não posso só colocar os desafios do pacote que eu acho necessário. Poder pode, né? Dependendo do que você estiver narrando. O D&D 3.0, 3.5 não dava pra fazer isso porque o XP era uma coisa importante, né? Pra criar algumas magias, pra criar itens mágicos. Então você precisava distribuir XP a cada sessão para as pessoas terem disponível. Hoje em dia tem uma discussão longa sobre você upar usando o XP e usar com milestone, ou seja, você pode estabelecer que apenas quando chegar um determinado uma conclusão de um arco, ou apenas quando uma determinada situação específica for resolvida, é que os personagens podem evoluir. É uma possibilidade que você tem. O próprio livro do mestre do D&D Quinta Edição te fala que existe esse caminho. Que você não precisa necessariamente fazer o XP numérico. Eu, por exemplo, raramente uso. Eu uso ele para fazer as minhas contas, mas eu nem falo pro grupo quanto eles têm de XP e tudo mais. Eu não dou essa informação. Eu falo assim, olha, isso aqui foi importante, isso aqui não foi, isso aqui deu XP, isso aqui e tal. E aí eu uso para manter o meu balanceamento, para eu saber como é que tá os encontros, quantos encontros precisa ter, o que gera XP, apesar de ser uma coisa mais de não ser um combate, etc. Eu particularmente já usei as duas modalidades e depende só do tom que você quer levar pra história. Você usa o que mais combinar com você e com os jogadores. Porque tem história que a galera vai querer usar o XP e tem história que simplesmente a galera vai querer ultrapassamos esse limite e passamos. E depende do sistema, igual o Marcelo falou, né? Se no D&D 3.5 você precisa de XP, XP é um recurso para você criar uma scroll, por exemplo, você precisa ter a contabilização de XP lá para poder saber quanto de recurso você tem. A mesma coisa no Warhammer. O XP é um recurso para aprender novas habilidades, você melhorar suas habilidades. Então ele termina toda a aventura de Warhammer, eu distribuo o XP e quase que na mesma hora eles já gastam todo o XP que eles têm, porque eles upam ali as características que eles precisam upar para subir de tier na carreira deles.